vídeo de hoje do canal a gente vai falar aí da campanha do São Paulo no Brasileiro, sequência, G6, mas claro, da barca tricolor. Esses meus jogadores aqui estão ou devem sair para 2025, então não perder tempo não, vambora pro vídeo. São Paulo também muita coisa pra gente destrinchar nesse nosso pós-jogo breve direto do estádio aqui no Arquibancada Tricolor. Já começa, claro, pedindo o seu like, a sua inscrição para ajudar o nosso trabalho. De fato, é um jogo que, assim, pelo contexto da partida, pelo que desenvolveu o jogo, o empate, da forma que foi, o gol do Liziero, até que parece um resultado interessante. Mas quando você olha para a tabela, gera uma pressão ainda maior do São Paulo pela vaga direta e o desempenho ainda me preocupa bastante em vários pontos, né? Diversos pontos, e gera uma preocupação grande esse desempenho do São Paulo aí na sequência como um todo do campeonato, né? Então, assim, é um jogo que ele começa até que truncado, e aí, logo na primeira etapa, uma falha bizarra. Eu vi aqui em loco, tentei entender esse momento aí por outras óticas e ainda não consigo entender como que o Arboleda chutou o chão e saiu o gol do Criciúma daquela forma. Mas pra mim, pior que o Arboleda chutar o chão foi o Rafael espalmar pro meio e deixar o perigo iminente na área do São Paulo. Mas passou, entre aspas, né? O São Paulo teria que propor mais jogo. Primeira etapa, o Caleri apanhou da bola, acho que não tem nenhum problema falar do desempenho abaixo do Caleri, na minha visão, pelo menos, do jogo de hoje. Não é a primeira vez que ele joga mal e não vai ser a última, né? Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Vem sendo algo constante, claro que ele ficou marcado pelos gols ali perdidos contra o Botafogo, mas pra mim, jogo ruim do Caleri também hoje aqui, acaba não conseguindo ajudar, e aí, cara, cruzamento nas mãos do Gustavo, goleiro do Criciúma, sem muita efetividade, vai pro intervalo, a gente espera algo novo, sem mudanças. E aí talvez é o ponto de maior crítica do Zubeldia, e eu gostaria de ver o William Gomes, a gente vai falar um pouquinho das outras alterações, mas gostaria de ver mais o William Gomes nesse São Paulo como fator novo. Depois, o jogo vai desenvolvendo, o São Paulo começa melhor a segunda etapa, claro, tentando lances ali, logo aos 20 segundos, cruzamento ali do Eric, salvo engano. Então o São Paulo vai conseguindo construir, mas de novo o Criciúma consegue equilibrar o jogo e falta criatividade. Quando parecia um jogo dominado, o Zubeldia fazendo alterações sem muita eficiência, né, para o resultado do jogo, Liziero acerta um grande chute, petardo de fora da área, com muito mérito. É um cara que de fato vem trabalhando calado desde que voltou, tendo chance com o Zubeldia, e hoje fez um gol que é muito importante. É um ponto que ele garante que é importante para a sequência do São Paulo, mas não é o suficiente. Pelo contexto do jogo, aí retomo minha fala inicial, o empate está de bom tamanho, porque acho que a gente não mereceu muito mais que isso. Mas pela tabela como um todo, não acho que tenha sido interessante para o São Paulo empatar hoje aqui diante do Criciúma. O Zubeldia merece críticas, questionamentos quanto ao desempenho, mas eu acho que tem coisa que excede também ao treinador, como, por exemplo, a furada do Arboleda, o Rafael espalmar pro meio, o Caleri cruzar na mão do goleiro. Eu acho que nem tudo é apenas treinador, embora eu entenda a bronca da galera em cima de coisas que o Zubeldia, para mim, tá equivocado e eu não consigo tirar isso da sua cabeça. O próprio Nestor, muito importante, vai ficar na história do São Paulo para sempre, deu o gol mais importante aí da última década, mas também acho que a gente não pode perder o ciclo de venda dele, tem sondagem, e aí acho que na próxima janela, assim, cara, não vai ter mais, ele tá em um certo declínio também de entrega, venda certa, e o próprio Moreira, pra mim, cara, mesma situação, pra mim ele já entregou, eu gostaria muito mais de ver o Moreira do São Paulo jogando bem, mas eu acho que não vai rolar. Então, é uma venda que seria pra mim também necessária, e aí dos que estão por empréstimo, né, com opção de compra. Acho que o Juan, eu acho muito bom zagueiro, acho uma pena, mas assim, acho que não dá pra você pensar em pagar 20 milhões pra comprar o Juan Tressoldi, né, então assim, acho que tem um chão. Eu compraria o Marcos Antônio, que, enfim, são acho que 15 milhões parcelados em 3 anos, de e reais. Reais, né, então já acertado o parcelamento em 3 anos, então você consegue diluir bem isso. Eu acho que seria essa a minha janela mais ou menos aí. Essas vendas, tem sondagem em cima do Alan Franco, né, de enfim, times aí, propriamente Boca Juniors, né, o do Tevez, também esqueci agora o nome do time do Tevez. Então, assim, foi sondado no começo do ano, e o próprio André Silva teve também consultas que saíram nas últimas horas aí da Udinese, né, então disseram que ele tem essa consulta da Itália, e é um nome que, assim, cara, quem sabe também não dá pra pensar em negociar, né, vindo uma grande oferta por ele, quem sabe a gente não pode pensar em algo, e dizem até que o próprio Sabino já tem sondagens, né, e acho que é algo também que a gente vai ter que começar a pensar para a próxima temporada do Zano. Mas para mim, venda de prontidão, Nestor e Moreira, acho que são os caras que eu venderia por timing de venda mesmo. O lance é que a gente tá falando de um São Paulo que foi ultrapassado pelo Inter na tabela, na rodada. O Inter que tá numa ascensão absurda, venceu o Atlético Mineiro fora de casa, Atlético com reserva, mas foda-se, né? O Inter tá fazendo a sua parte, buscando esse G6 ou até G4, tá a 2 pontinhos do Flamengo, e o Flamengo, os dois têm um jogo a menos, inclusive. Então, o Inter chegou à 5ª colocação, São Paulo caiu para 6º, G6 ainda dá, mas, gente, pensem o problema que será um G6 para o São Paulo no ano que vem.
São Paulo foi confirmado aí na nova Florida Cup, que é a FC Series lá da Flórida, um torneio que acontece meio que na pré-temporada. Se tiver pré-Libertadores, são 2 fases eliminatórias, né? No caso do 6º colocado, 2 fases eliminatórias antes de entrar na fase de grupos. Tem o Paulista nesse meio do caminho. Como é que vai fazer? Eu sei que os caras provavelmente entenderam que a temporada meio que acabou, que depois das eliminações das Copas, o São Paulo vai pegar um prêmio de consolação aí com a Libertadores, mas e se não pegar a Libertadores? E se pegar uma pré e se complicar no começo do ano? Arrebenta todo o planejamento. Porque assim, eu acho até que quem cai na pré não vai para a Sul-Americana. Eu preciso confirmar isso, me perdoem. Quem cai na fase de grupo, sim. Mas quem cai na pré-Libertadores, perdeu a temporada, né, gente? Perdeu. Aí vai ficar com o estadual, Copa do Brasil e Brasileiro. Então, olha o tamanho do prejuízo que o São Paulo pode ter. E beleza, pode fazer como o Botafogo fez. Entrou esse ano na pré-Libertadores com 2 eliminatórias. Conseguiu vencer as 2, chegou na fase de grupos e pode até ser campeão. Mas, cara, vira um tormento. Então, o São Paulo precisa entender, e não parece ter entendido no jogo de hoje, apesar do empate nos minutos finais, pela força, porque o São Paulo tem muito mais qualidade que o Criciúma. Mas não demonstrou isso o jogo inteiro. O Criciúma igualou na força, na vontade, na motivação. Cara, assim, um jogo ruim, tá? Jogo ruim, me parece um treinador demissionário, né? Porque a gente tá percebendo aí um fim de festa, sem a festa, e jogadores que estão deixando muito a desejar. Muito a desejar. Olha, hoje a pichotada do Arboleda, a displicência do Caleri, não é comum, não é comum. O Caleri, especialmente, o Luciano, são caras que a gente sempre entendeu como caras que se doavam em campo. E isso não tá acontecendo. O Lucas, você vê que sim. Você vê ele correndo, ele tentando. Os outros, cara, difícil. Ele demorou pra mexer hoje também. Então, assim, vamos lá. Tem que terminar o ano. Contagem regressiva. Mas, cara, o São Paulo ainda pode chegar no G4. Mas vai ter que jogar mais. Depois do empate aí do Criciúma, né? Já foram feitas análises, opinião, críticas. Agora o São Paulo tem aí até o dia 5 de novembro, isso mesmo, 5 de novembro, sem jogar, só treinando. Esperando que tenha uma atuação melhor do que teve o Criciúma e, inclusive, do seu Rafael e do senhor Arboleda, né? Porque os dois foram mal demais. A Arboleda, que eu acho que foi, sem dúvida, seu pior jogo da história no São Paulo Futebol Clube. Rafael, mais uma falha em saída de bola, né? Eu acho que não dá pra botar o peso todo pro Arboleda, nem o peso todo pro Rafael, porque foi um trabalho conjunto, uma lambança em conjunto. Mas a notícia que pegou meio que de surpresa, ou não, né? Porque é uma notícia bem adiantada, se você pensar que a gente vai entrar em outubro, é a possível barca tricolor, né? A saída de alguns jogadores aí. O Udinese demonstrando interesse em André Silva. Quem diria, minha gente? Ele que tá na reserva, parece pouco, acho bom jogador, pra ser sincero. Acho que tinha que ser usado mais, ainda mais nesse período de deficiência técnica clara do Caleri. Parece que o Udinese tem interesse no jogador, deve vir com propostas no final do ano. Você tem Sabino aí sendo sondado por clubes russos, isso mesmo. A Rússia gosta de zagueiro de São Paulo, né? Porque pagaram uma baba pelo Diego Costa. Agora o próximo pode ser o Sabino. E Moreira, que por causa daquela contusão fake que teve lá, se não me engano, contra o Cruzeiro, nunca mais entrou com o Zubeldia. Parece que também é um jogador aí que vai estar pro mercado. Lembrando que na última janela de transferência, os clubes portugueses demonstraram interesse no jogador. Galopo, com certeza, né? Depois da entrevista fatídica que ele teve lá, cobrando mais oportunidades, deve ser um jogador também que deve ter mercado, deve ter interessados também, não pelo preço que o São Paulo pagou. E outros nomes mais aí que foram colocados, são muitos. Acho que a barca do São Paulo aí tem muita gente aí que pode sair. Alan Franco tem clubes interessados, Bobadilla tem clubes interessados, e diferente dos anos anteriores, né, o Casares vai estar mais apto à venda, o clube precisa vender. Já teve uma boa notícia, né, antes do fim do ano, o fim do contrato do Nicão, o Nicão ganhava quase R$1 milhão, então já vai ser uma boa economia, né? Ainda que o São Paulo, nesse sentido, possa trazer um outro jogador que ganhe algo parecido, mas não tem bala na agulha, né? Tem esse FDIC, então, assim, acho que de início, para essa primeira janela de transferência, acho muito difícil o São Paulo resolver abrir o bolso. E aí, acho que durante o período que o São Paulo conseguir economizar, apresentar balancete, aí ele vai conseguir se programar melhor para contratar melhores jogadores
E é o correto, né? A gente não quer cruzeirar, a gente não quer virar Corinthians, a gente quer ter um clube com saúde financeira e esportiva e possa estar sempre competindo, né? Não dá para vencer sempre, mas pelo menos tá lá nessa cabeça, acho que é o mais importante. Então, assim, é muito nome, são bons jogadores, principalmente na parte defensiva, né? Que o São Paulo tem muitas opções, mas acho que não vai ter jeito. São Paulo vai ter que vender jogadores e eu ainda tenho a sensação que vão sair mais do que chegar. Porque o São Paulo vai usar a base, né? Pra compor esse elenco. Isso é fato. Isso já está sendo explanado e dito pelo próprio Casares. Então, assim, não esperem um grande número elevado de contratações como o Botafogo vai fazer, o Palmeiras vai fazer, o Atlético vai fazer, o Flamengo vai fazer. Não, vai ser contratações pontuais. E eu entendo o Arnaldo quando fala que o time vai ficar mais fraco, né? Talvez não fique porque o Pablo Maia pode voltar bem, o Alisson Paulinho pode voltar bem e você acaba dando uma reforçada. Jogadores que a gente perdeu praticamente o ano inteiro. E o Ferreira que voltou agora, por exemplo. Então, assim, mas os outros clubes vão se reforçar muito. Então, acho que eu entendo o que o Arnaldo fala quando, por exemplo, o título da Copa do Brasil enganou. Né, parecendo que o time de São Paulo era mais forte do que mas é um bom time, é um time arrumado, é um time que contém erro zero, pode vencer qualquer um, ponto, entendeu? E essa temporada errou demais, diferente da outra, que na Copa do Brasil não errou, é isso, entendeu? Simples assim, o que quando errou sobre se recuperar, tapar o erro lá com a poeira e pronto, mas é isso, é simples assim. Agora, o São Paulo vai ter que ser criativo, vai ter que ser pontual, vai ter que ser assertivo nas contratações. E a gente sempre volta aquele exemplo lá do São Paulo, lá do início dos anos 2000, que contratou uma leva de jogadores do Goiás e deu super certo. Não é porque o time é menor que os caras não podem dar certo no São Paulo. E o São Paulo tem um histórico muito bom de contratações assim. Então, melhor do que trazer Rames Rodrigues, né? Daniel Alves, né? Pagando uma baba e jogadores que... Muito bem, Daniel Alves jogou bastante no São Paulo, mas não é aquele, entendeu? Não é aquele nome que o São Paulo precisa, aquele tipo de jogador que o São Paulo precisa. Então é isso, vamos ficar de olho. Acho que durante a semana a gente teremos muitas informações sobre o assunto, porque aí o mercado já começa a dar uma encaminhada, né? Chegando no final do ano. E tem especulação que é verdade, tem especulação que é mentira, mas acho que esses jogadores aí, nesse bolo que foi dito pelo Gabriel Sá, com certeza receberão propostas. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana a todos e valeu!